Olá pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Instituto Pro. Estamos aqui para mais um bate-papo com o CEO e hoje estou com um convidado super especial que, além de ser CEO de uma das empresas que eu adoro e que eu uso muito, uma marca que eu acho que vocês também conhecem e gostam, a gente vai falar muito sobre carreira, sobre propósito, né? E só para lembrar quem ainda não conhece o nosso podcast, né? Por que esse podcast existe? O PROA, que é o instituto dono do podcast, tem como objetivo ajudar jovens da escola pública a conseguirem um bom primeiro emprego e serem protagonistas de suas vidas. Então, o nosso papel aqui é ter um conteúdo para que possa inspirar vocês a pensarem diferente e a fazerem coisas maiores. Então, vou agradecer aqui ao Fernando. Fernando, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente. Legal, prazer conhecê-la e prazer participar aqui com vocês. Espero contribuir. Com certeza. Fernando, eu sempre falo que o começo é a parte mais profissional do nosso podcast, que a gente lê como se fosse no LinkedIn, a bio, para todo mundo, quem ainda não te conhece, te conhecer, e depois a gente entra no bate-papo, tudo bem? Combinado. Então, bora lá. Então, para apresentar, o Fernando Tracanella. Tracanella, certinho. Tracanella, falei certo. CEO da Track and Fields, né, que é a empresa que eu comentei, uma das marcas mais queridas e inspiradoras do Brasil, sinônimo de bem-estar, esporte e estilo de vida saudável. Antes de chegar à presidência, Fernando foi CFO, diretor de expansão e relações com investidores, e liderou o IPO da companhia em 2020, uma das histórias de crescimento mais interessantes do varejo brasileiro. Fernando, um prazer ter você aqui com a gente, e eu queria que você começasse a contar para a gente um pouco quem é o Fernando. Bom, legal. Primeiro, de novo, um super prazer estar com vocês aqui. Eu sempre gosto muito de falar com jovens e tentar passar um pouco da minha experiência, da minha trajetória. Então, vou começar por informações mais pessoais, né? Eu tenho 53 anos, vou fazer 54 daqui a pouco. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho uma menina de 15 e um menino de 12, tenho um casal. E eu sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo. Sempre morei na zona sul de São Paulo, né? Então, tenho raízes aqui muito fortes, né? E sou formado em administração de empresas. Tá? Eu me formei na PUC, depois eu fiz um MBA na GV, alguns anos depois, né? E eu comecei a minha trajetória profissional no mercado financeiro. Então, é uma curiosidade, né? Meu pai era do mercado financeiro na época. Na verdade, ele era de empresa na área financeira. Ele foi um dos primeiros relações com investidores do Brasil, uma empresa chamada Metal Leve, que existe até hoje, né? E era uma empresa bastante negociada na época, e meu pai tinha essa função de falar com os investidores, né? Quer fazer essa transposição, né, do que acontece da empresa para os acionistas, né? Para os investidores, para os acionistas, né? Então, consequentemente, eu acabei arrumando um estágio, né, numa área de banco que falava com as relações com investidores das empresas, né? Então, eu comecei no Unibanco, numa área que chamava análise de investimentos ou pesquisa de empresas, né? Mudou. Mas era uma área que faz muito tempo, né? Então, foi no começo da década de 90, né? E nós fazíamos análises sobre as empresas com ações em bolsa de valores. Então, no final do dia, o objetivo dessa área era conhecer profundamente as empresas, fazer análises e recomendar investimento em ações de determinadas empresas. Então, foi uma escola muito legal para esse início, né? De entender mais profundamente, né? Como é que a ler um balanço de empresa, entender os números. Então, O que significa, né? Foi uma escola muito legal, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Eu comecei como estagiário, então, no meio da faculdade, né? Acho que no segundo ano de faculdade. E nessa área eu fiquei por cerca de 7 anos, né? Então, eu me formei e continuei nessa área. Acabei mudando, né? Unibanco, provavelmente os jovens que estão aqui nos escutando, nos assistindo, não conhecem, né? Mas era um banco muito grande que foi comprado pelo Itaú. Era um dos maiores bancos do Brasil, que acabou sendo comprado pelo Banco Itaú. Depois eu trabalhei num banco também que não existe mais, que chama Banco Francês e Brasileiro, né? Que também foi comprado pelo Itaú. E depois, por último, num banco alemão, o Deutsche Bank. E no Deutsche, eu era analista de empresas, fazia a mesma coisa desde o início, e eu acompanhava muito fortemente o varejo. Então, eu era analista de varejo, né?
E uma das principais empresas de varejo na época era o Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar, hoje conhecido por GPA, Grupo Pão de Açúcar, era uma empresa muito grande, né? E era a principal empresa com ações em bolsa do varejo. E eu falava muito com o Pão de Açúcar, né? Falava com relações com investidores. Você estava E eu analisando. era analista, falava com relações com investidores do Pão de Açúcar. E em 1999 surgiu uma oportunidade de entrar para o Pão de Açúcar como relações com investidores, né? Daí eu troquei do lado de balcão, né? Eu era analista, acompanhava a empresa, fui ser a pessoa que falava com os analistas, né, no Pão de Açúcar. E então entrei lá em 99 e fiquei bastante tempo, né? Fiquei 16 anos lá, quase 17, né? E o GPA, o Pão de Açúcar, foi muito importante para mim porque me deu muitas oportunidades de mudar de área, de conhecer coisas novas, né? Então, entrei na área de relações com investidores, mas depois eu fui diretor de planejamento estratégico. Depois eu mudei completamente para uma área muito de retaguarda da empresa, que é a Central de Serviços Compartilhados. Nossa. Daí mudou muito a minha carreira, né? Que foi muito interessante, né? E eu acho que foi um movimento muito legal e é uma coisa que é interessante contar sobre minha trajetória, né? Eu sempre quis me expor a coisas novas, né? E eu era uma área, falava com investidores, depois uma área de estratégia, mas depois eu fui para uma área que era contas a pagar, contas a receber, contabilidade, departamento pessoal, compra de insumos, né? Então, uma área muito transacional, muito interessante. E para mim, nessa época, foi um desafio muito grande de gestão, porque eu cuidava de áreas pequenas, tanto a área de relações com investidores quanto planejamento estratégico eram áreas pequenas na empresa, né? De 5, 6 pessoas. Daí fui tocar uma área com 400 pessoas, né? Então, foi para mim também um desafio. Eu era muito jovem na época também, né? Eu tinha, sei lá, não tinha 30 anos, eu acho. E foi um desafio de gestão, né? De cuidar de times diferentes também, e né? assuntos que eu não conhecia, não dominava. Então, acho que foi uma época de muito aprendizado. Fiquei durante cerca de 2 anos nessa área de retaguarda. Depois eu fui ser diretor de controladoria, depois de fusões e aquisições. E daí, no final da minha trajetória no Pão de Açúcar, eu fui CFO de uma das empresas do grupo. Então, eu fiquei bastante tempo, né? Uma carreira longa, né? Hoje em dia, as pessoas ficam muito pouco tempo nos lugares, né? E eu acabei ficando bastante tempo por lá. Adorei, né? Foi uma empresa... É uma empresa que mudou muito, né? Mas, na época, uma cultura muito forte do Abílio Diniz, né? Uma escola para mim, né? Que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas foi um período muito legal. Daí eu saí e fui para o Pátria Investimentos, fui ser financeiro de 2 empresas lá no Pátria, na área de saúde. Daí eu saí do varejo um pouco, fui para a área de saúde, parte de análises clínicas, de exames de imagem, uma empresa que tinha uma estratégia de consolidação, de compra de laboratórios. Foi muito legal também, era outro tipo de desafio, um desafio de M&A, né, de compras de empresas, também de dívida, né, de financiamento, falar muito com os bancos. Então, foi muito interessante também, foi uma passagem muito boa da minha carreira. Mas daí eu saí lá, tentando encurtar um pouco a história, eu saí no meio de 2018, falei, vou dar uma paradinha agora, vou dar uma descansada, ficar com a família. Até porque, né? Eu nunca tinha parado, né? Então, dar uma parada de alguns meses para estudar alguma coisa, viajar um pouco com a família. Fiz isso, mas durou pouco tempo, porque eu recebi um convite para uma empresa que me falaram que era uma empresa de moda esportiva. Daí, com você, eu já era muito fã da marca, né? E da Track and Field. E eu falo para todo mundo que, de fato, eu torci muito para que fosse a Track and Field, né? Eles não tinham te falado qual Não tinha. E quando eu fiz a primeira entrevista, me contaram que era, e eu fiquei super animado. Não sabia absolutamente nada sobre a empresa como empresa. Mas como cliente, né? Como cliente, né? E eu era muito consumidor, minha família já era muito consumidora da marca. E fiquei muito feliz, né, que era a Track and Field, e fui conhecer a melhor empresa, uma empresa fantástica.
uma marca, né, de mais de 30 anos, né, e com um propósito muito legal, né, que isso até hoje me encanta muito, né, que faz muita diferença na minha carreira, que eu falo para todo mundo que eu desafio qualquer empresa a falar que tem uma missão melhor do que a Track and Field, que a missão é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável, né? Então é muito legal. E eu sempre gostei muito de esporte. Te Então, entendo. foi casando tudo, uma marca que eu admirava, esporte e varejo, que eu tive a oportunidade de voltar para Você o já tinha varejo, muita que experiência eu também. sempre gostei muito. Então, desculpa se eu fui longo, Imagina. é que são muitos anos Ô, já. Fernando, sabe o que eu queria te perguntar É, nesse contexto, né? Toda a história ela vai fazendo sentido, principalmente quando a gente conta uhum, daqui para trás. uhum, Você foi planejando isso quando você começou a não. faculdade? Ali me parece que é muito uma influência do seu pai, né? O seu pai trabalhava, você foi por ali. Você tinha esse planejamento ou você foi vivendo? Eu fui vivendo, assim, eu acabei, como eu comentei no início, indo para a área mais financeira no início da minha carreira, por influência do meu pai, sim, Uhum. né? Meu pai era É porque a engenheiro, administração ela é bem ampla, né? Você era bem pode. ampla, né? E eu acabei indo mais para a área financeira, mais por influência dele. Mas depois as coisas realmente não foram muito planejadas, foram acontecendo. Eu talvez, né? Eu tinha vontade de sair do mercado financeiro e ir para a empresa, talvez por influência um pouco dele também. Meu pai ficou 26 anos numa empresa, né? E, e eu queria sair do mercado financeiro e viver a cultura de uma empresa que tem assim, objetivos mais de longo prazo. Então, tinha talvez a única coisa que eu tinha um pouco na cabeça, que eu quero sair de banco, quero trabalhar numa empresa, né? Uhum. Mas aí as Foi o coisas primeiro movimento ali, foi um né? primeiro movimento, né? Mas nada, fora isso, nada muito planejado. Uma coisa que aconteceu no Pão de Açúcar foi que eu tomei a iniciativa de falar na empresa que eu gostaria de mudar de área algumas vezes. Então, Uhum. depois de. E com muita calma também, né? Então, eu fiquei 4 anos em relações com investidores, né, nessa área que eu entrei. Mas depois eu coloquei abertamente, de forma transparente, ó, eu quero conhecer outras áreas, né? Eu quero conhecer coisas novas, eu quero passar por experiências diferentes e tive a sorte de passar por muita coisa dentro de uma mesma empresa, sem a necessidade de ficar mudando de empresa, mas conhecendo Você coisas novas. garante a cultura, né? E você sempre quis ser CEO? Ou Não, as não, coisas é, não tinha esse objetivo de ser CEO, né? Eu acho que eu queria fazer a diferença nos lugares, né? E obviamente quando você está na posição de CEO, você tem condições de fazer mais a diferença. As coisas que foram acontecendo naturalmente, assim, né? Eu sempre procurei, por mais, por mais que eu estava em áreas financeiras, sempre procurei me envolver com assuntos relacionados a mais ao negócio, tá? E não somente atividades da área financeira. Me interessei sempre pela estratégia, sempre tentei apoiar mais as áreas de negócio, então isso acabou pavimentando, acho que esse caminho para a posição de CEO, né? Mas nada muito planejado, não. E o que que você comentou um pouquinho sobre o tempo que você ficou na empresa, né? Que é bastante tempo. E acho que hoje a gente vê um movimento que é o oposto disso, né? As pessoas ficam muito pouco tempo nas empresas. Como que você vê, assim, o que que você acha que é importante? Tudo bem sair muito rápido? É importante ficar mais tempo? Porque cada vez mais, principalmente as novas gerações, que é o público mais que a gente fala aqui, é uma coisa muito rápida, né? A gente fala que é a ansiedade de em 6 meses sair de estagiário para CEO, né? Como é que você entende um pouquinho sobre isso? Acho que é uma boa dica. Eu acho que você tocou no ponto mais importante, né? Que eu acho que falta um pouco de paciência hoje, né? Uhum. Eu assumi uma posição de CEO com 52 anos, né? Então, eu acho que eu tive sempre paciência na questão de cargos e essa evolução de carreira que as pessoas às vezes ficam muito ansiosas, né? Então, eu acho que não tem regra de ficar pouco tempo, muito tempo numa empresa. Eu acho que é importante você achar uma empresa que realmente você se identifique. Então, eu acho que eu acabei ficando muito tempo no Pão de Açúcar porque eu me identificava muito com a cultura.
E eu busquei oportunidades dentro daquela empresa, que eu me identificava com a cultura, com o dono da empresa, tinha um ambiente de trabalho muito bom, e, enfim, eu admirava, né, demais tudo que acontecia, né, com o negócio, enfim. E a Track and Field é a mesma coisa, né? Então, eu acho que uma vez que você encontra uma empresa que você se identifica com a cultura, com os valores, com a missão, eu acho daí que você tem que ter paciência e trilhar o seu caminho, tentar fazer um trabalho muito bom, tentar superar as expectativas e ser muito focado, mas obviamente se você está num lugar onde você não encontra tudo isso, não se identifica com a cultura, com os valores, com a missão, eu acho que daí faz sentido talvez buscar outras oportunidades, né? Eu acho que é olhar com calma, né? Acho que essa é a Tem que ter palavra, calma, né? né? Eu sempre tive calma, assim, nunca tive... As coisas foram acontecendo, né? Tem uma frase em inglês, né, que eu gosto, é em inglês, né, mas é uma frase que tem muito sentido, né? Que é do the work and the work will do the rest. Exatamente. Faça o seu trabalho, o resto vai acontecer, né? Então é um pouco isso. Fernando, muito legal. E você comentou, né, que você é formado em administração, mas você trabalhou em empresas muito diferentes, né? Empresas familiares, algumas que eram já de capital aberto, mas que tinham uma influência da família muito grande, startups, você já trabalhou no Pátria também. É, o que você acha que essas experiências, que são tão diferentes entre si, te ajudaram a te moldar como um bom líder? Olha, eu acho que justamente o fato de eu ter passado por experiências muito diversas no mundo corporativo, né? Que é trabalhar num banco, depois trabalhar numa empresa familiar, uma empresa de dono, mas ao mesmo tempo uma empresa que o Pão de Açúcar tinha aberto capital, né? Lançado ações em bolsa muito recentemente. Então, uma empresa que estava nessa transição de uma empresa muito familiar para uma empresa mais profissional. Depois eu fui para um banco também, um private equity, que tem outra visão, né? Uma visão de retornar para os investidores muito rapidamente o que foi investido e num outro segmento. E voltei para uma empresa também de dono, né? Uma empresa que os três fundadores continuam na base acionária controlando a empresa, né? Mas também nessa fase de transição. Entrei num momento em 2018 que os três fundadores estavam indo para o conselho e uma Ai, bem diretoria de importante, sim. mercado estava entrando e eu entrei nesse movimento. Então, eu acho que isso me ajudou bastante, né? De ser exposto a essas situações diferentes aí no mundo corporativo. Acho que ganhando também muita flexibilidade para lidar com Ah, todos os tipos de desafio, né? sim. Fernando, a Track and Field, eu já te falei, né? É uma marca que eu adoro, que eu sou usuária, mas ela é uma marca que fala sobre movimento, sobre equilíbrio, sobre bem-estar. Mas é uma empresa, né, de alto crescimento, principalmente nos últimos anos, né? Então, eu queria te ouvir um pouco. Como é você estar numa empresa que fala sobre equilíbrio, sobre bem-estar, sobre esporte, mas ao mesmo tempo está crescendo muito com metas? Como que funciona essa organização? De fato, né, a Track ela cresce bastante, né? Então a gente cresce desde 2019, vamos pegar esse período, né, que é o início dessa mudança de governança que eu comentei com você e um pré-pandemia, né? Uhum. Ela cresce 25% ao ano. Então é muita coisa, né? Muita coisa. Lá em 2018 nós tínhamos cerca de 200 lojas, hoje a companhia tem 440, vai terminar o ano. É um modelo de franquias? A maior parte são franquias, né? Então, o crescimento da Track acelerou muito a partir de 2011 com o início do modelo de franquia, né? Então, hoje a empresa está no Brasil inteiro, né? Em todos os estados, com 180 cidades aproximadamente, né? Então de fato cresceu, né? Mas eu acho que cresceu de uma forma saudável, tá? Então, cresceu com muita disciplina, do ponto de vista de custos, despesa, isso
A empresa não tem nenhuma dívida, né? Então, hoje é zero dívida, que é uma coisa Bem difícil no muito Brasil. difícil no Brasil e no varejo, né? Talvez a única Que a empresa margem é baixíssima. que é muito difícil, né? Então, em cima de um produto também que permite uma margem melhor, porque é um produto que sempre a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a qualidade do produto, com a tecnologia. Então, assim, foi um crescimento acelerado, mas muito saudável, com muita disciplina, sem fazer movimentos que poderiam colocar em risco tudo isso. Então, a Track and Field nunca fez uma aquisição de outra empresa, Uhum. nunca tentou acelerar um crescimento que poderia gerar algum tipo de endividamento, de colocar em risco o caixa da empresa. Então, a gente cresceu, mas hoje a agenda é justamente uma agenda que a gente fala de crescimento. A gente não tem uma agenda para É muito falar. mais gostosa, né, do É que muito melhor. A gente dosou esse ritmo de crescimento do ponto de vista de abertura de loja para até acelerar, ter acelerado, mas hoje a gente poderia estar numa situação diferente. Então, eu acho que tem um lado de entregar bons resultados que ajuda a gente a ter um ambiente muito bom, né? Tem uma frase que eu vi outro dia que boa performance é libertador, né? Então, se a gente consegue entregar boa todo mundo fica performance, feliz, né? o clima da companhia é muito melhor, a gente tem as pessoas mais felizes, a gente fala em crescimento. Então, por mais que a companhia tenha crescido muito, né? A gente tem um clima muito bom, a gente preza muito por isso. E você acha, Fernando, que o movimento pós-pandemia, que eu acho que o movimento de esporte, das pessoas quererem viver, né, fora de dentro de casa também influenciou nesse crescimento? Sem Ou já dúvida. era algo planejado por vocês? Não, acelerou muito, né? Acho que Ninguém mais quer ficar preso dentro de casa, no né? pós-pandemia as pessoas estão muito mais preocupadas com saúde, com querendo fazer mais atividade física, usando roupas mais confortáveis, né? Então, Virou um estilo de vida mesmo, virou um né? estilo de vida, né? Então, sem dúvida, tem muito mérito nosso nesse crescimento, mas tem uma conjuntura favorável, né? Tem muito vento a favor, né? E os eventos, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né, do tanto de eventos que vocês fazem. Sim. Isso já era feito antes ou também? Isso já era, né? Os fundadores foram muito visionários nesse sentido, né? Porque Todo mundo ama a camisetinha da Track and Field depois da corrida. então, isso foi uma visão lá atrás deles, né? Dos três, do Fred, do Beto e do Ricardo, de, olha, a Track and Field é uma empresa que é uma marca que tem que ir além do produto. É uma marca que tem que oferecer produtos de muita qualidade para quem quer fazer atividade física, fazer esporte, mas também experiências. E naquele momento, né, na cabeça deles, a empresa é uma marca que estava no início, uma marca que, olha, a gente não tem recurso para patrocinar celebridades e grandes atletas, como as marcas são as mais internacionais. tradicionais, Mas na cabeça deles, mas a gente consegue organizar uma corrida no Parque do Ibirapuera, que o cliente vai pegar a nossa camiseta, vai experimentar o produto, a gente vai já vai ver começar a outras fidelizar, camisetinhas. a gente vai retirar o kit na loja, vai levar o cliente até a loja. Então, isso é uma coisa... Hoje todo mundo fala de ecossistema, plataforma, essa é uma visão deles lá de trás, década de 90. Né? E eu acho que a Track and Field é uma história de muita consistência, porque desde então a gente nunca parou de fazer evento. Né? A empresa sempre continua fazendo eventos, né? Então hoje são mais de 3 mil eventos por ano, né? E eventos que vão muito além de corrida, né? São mais de 40 modalidades, tudo que você puder imaginar, né? Então tem evento até de canoa havaiana. Então, e é muito legal, né? Porque a gente se conecta muito com o cliente, né? E conecta num momento muito especial para ele também, né? Que é sempre da prova, de confraternização, sempre um de momento estar com os muito amigos, bom, né? É um lugar muito legal. E eu acho que tem uma questão interessante, né? Nesse movimento das pessoas mais engajadas com uma qualidade de vida ativa, uma vida mais ativa e saudável, que é a nossa missão, né? De uma geração mais nova. Né? Então, eu costumo dar o exemplo que outro dia eu fui correr com a minha esposa numa prova que a gente organiza na Cidade Jardim, no Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo. E é uma prova de 10 quilômetros, o percurso que eu estava fazendo. E é uma prova difícil, porque é uma prova que tem que subir a ponte, né? E acordar às 5 horas da manhã, no domingo. E eu encontrei 4 meninas da sala da minha filha, que tem 15 anos, correndo. Legal. Que na minha geração não tinha isso, não. Na minha, muito menos. Então, assim, é uma coisa diferente, né? Eu acho que de gerações mais novas
E é muito legal, né? As pessoas, as gerações mais novas com um estilo de vida muito mais saudável, né? Total. Isso explica esse movimento muito grande dos eventos muito cheios e as academias muito cheias, e isso é muito bom para... Isso é bom, porque a gente quer viver mais e melhor, né? Então é muito legal. Fernanda, a gente abriu aqui umas perguntinhas para os nossos jovens, então eu trouxe algumas aqui, Claro. que são as perguntas deles. Vou começar com a pergunta da Luísa. A Luísa, ela tem 19 anos e ela fala o seguinte: a gente já falou um pouquinho sobre essa pergunta, mas bora lá. Fernando, você sempre quis ser CEO ou isso foi acontecendo naturalmente na sua trajetória? Todo jovem quer ser CEO. Não, foi acontecendo muito naturalmente, tá? Eu nunca tive nenhuma obsessão por nenhum cargo, né? As coisas foram acontecendo naturalmente, fruto do trabalho, né? Eu acho que eu tive sempre muita paciência, mas ao mesmo tempo eu nunca me acomodei, no sentido de, não de uma ansiedade por algum tipo de cargo, nem remuneração, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, mas eu tive sempre uma proatividade em buscar coisas novas, que também não necessariamente foi mudar de empresa. Então, dentro das empresas que eu trabalhei, eu sempre busquei ir além daquela função que era colocada para mim, e busquei mudar de área, e entender e conhecer coisas novas, mas nunca tive essa coisa na minha cabeça, eu preciso ser CEO, né? E as coisas demoraram, né? Quer dizer, eu acho, não sei se demoraram, mas acabaram acontecendo no tempo certo, né? Eu fui virar CEO com mais de 50 anos, né? Então acho que tem que ter paciência. E acho que sempre olhar nessa perspectiva de aprender, né? Eu acho que sim, né? De sempre ser curioso, de querer se expor a coisas novas, hoje em dia assim, realmente tem que ser muito ágil para buscar novos conhecimentos, né? Enfim, mas eu acho que assim, o caminho, ele, voltando na frase, né? Faça o trabalho que a coisa vai acontecer, né? Total. Fernanda, a gente tem uma pergunta do Gabriel. O Gabriel, ele tem 21 anos. E ele fala o seguinte: qual foi o maior desafio da sua carreira até hoje? E o que você aprendeu? Pra gente falar também dos problemas, das coisas Então, difíceis. o maior desafio da minha carreira foi na track and field na pandemia, né? Porque vamos voltar no tempo, Você né? entrou em 2018. No final de 2018, novembro de 19. 2018. Daí, 2019, a empresa fez um planejamento estratégico de 5 anos. E no final do ano decidiu fazer um IPO, que é a abertura de capital, que é lançar as ações da O empresa em IPO foi em bolsa. 2020, 2020. antes da pandemia. Não, então essa é a história. Esse é o desafio que eu vou contar. Jesus! Daí, o primeiro desafio foi, a gente começou a preparação do IPO no final de 2019. Um IPO, né, abertura de capital, é um processo muito intenso do ponto de vista de documentos, de formulários, de apresentações, né? Então, foi um trabalho muito árduo e nós fizemos o que é chamado de um primeiro protocolo na CVM, né, para entrar com esse processo, né? E isso foi em março de 2020, né? E daí a gente estava indo para lançar as ações da empresa em bolsa, fazendo o IPO, quando veio a pandemia, e aí foi o maior desafio, né? Porque imagina uma empresa de varejo com todas as lojas fechadas, com funcionários, com fornecedores, né? Todo Nossa, o mundo, timing todo era... mundo indo para casa, né? Trabalhando de casa, ninguém sabia trabalhar de forma remota. Hoje em dia é uma coisa muito normal, né? Você fazer uma reunião híbrida, pessoas na empresa, pessoas fora. mas eu lembro que no começo era todo mundo, ninguém sabia como Filhos fazer. tendo que fazer aula, né? Os filhos estavam mudando de escola, fazer aula online. Então foi tudo junto, né? E a gente, daí, naquele momento, né? Em março de 2020, a gente deixou o IPO de lado. E agora ligou o modo sobrevivência, né? Porque é uma empresa que era uma empresa, felizmente, sempre foi muito saudável, então a empresa não tinha dívida, tinha condições de tocar, mas a gente também não sabia a extensão disso, né? Porque ninguém sabia se isso ia durar 1 mês, 1 ano, 2 anos. Então foi talvez um momento mais estressante e ao mesmo tempo a gente tinha uma preocupação muito grande com o ecossistema nosso. O que é o ecossistema, né? Além dos funcionários, né, que a gente acabou preservando praticamente todos, né? Nós tínhamos que manter os franqueados vivos, né, e saudáveis,
porque é o nosso ecossistema, Total. uma parte das lojas são franquias, e os fornecedores, né? Muitos fornecedores pequenos. Então, como é que a gente mantém tudo isso funcionando no momento que as lojas estão fechadas? E a venda digital era muito pequena, né? Pô, podia vender pelo e-commerce, mas o e-commerce naquela época era 2, 3% só, né? A gente começou a pensar em estratégias, a gente ajudou muito os franqueados, os fornecedores, a gente começou vendendo muito pelo WhatsApp naquela época. Obviamente, o nosso e-commerce cresceu muito. Daí as lojas foram reabrindo gradualmente, né? Naquela fase do abre e fecha que tinha. Foi horrível essa coisa. Mas o fato é que naquele momento algumas tendências vieram muito fortemente que nos impactavam positivamente. Apesar de ser um momento trágico, né, muito doloroso para todo mundo, as pessoas começaram a consumir um tipo de produto, um tipo de vestuário que tinha muito a ver com a Até marca. porque todo mundo ficava em casa o dia todo, então você Casa, queria uma roupa roupa confortável. confortável, todo mundo já preocupado em fazer alguma atividade física, apesar das restrições, todo mundo mais preocupado com saúde. E a gente começou realmente a recuperar o negócio do ponto de vista de vendas. E aí fizemos o IPO em outubro, no meio da pandemia, em 2020. Retomamos o IPO no meio do ano, fizemos em 2020, né? Eu acho que um dos últimos, então. Foi um dos últimos. A gente tinha uma Porque janela depois. aberta que foi fechando, a gente entrou. E acho que muito E pelo segmento também, né? em um IPO, né, para quem não conhece o Acho que vale processo, explicar tem um pouco. o IPO é o lançamento das empresas em bolsa, né? E tem um processo onde você tem que falar com os investidores, contar a história da empresa, para os investidores decidirem se é uma boa opção de investimento ou não. Então tem apresentações, muitas apresentações, né? E as apresentações, em geral, são apresentações, né, antes da pandemia, eram apresentações presenciais, onde você viaja o Brasil inteiro e fora do Brasil, porque tem muito investidor estrangeiro que está interessado em investir no Brasil, né? Daí eu costumo contar que eu fiz, isso chama roadshow, né? Que as empresas viajam para contar um pouco o caso e os investidores decidem comprar ou não. Eu fiz roadshow do meu quarto, né? Imagina. Então isso foi diferente, né? Então, E porque a venda tem uma coisa do presencial também, não, né? foi totalmente atípico, né? E com tudo, do lado pessoal, né? Também, assim, eu estava preocupado com a minha família, meus filhos Os filhos pré-adolescentes, se né? adaptando, meus filhos eram bem pequenos na Pequenos. época, né? Mas deu tudo certo, né? Mas foi talvez essa fase mais desafiadora mesmo. Muito maluco, né? E porque vocês saíram de um lugar onde vocês iam pro IPO, teve um movimento É, fora do controle de vocês, mas depois, mesmo assim, vocês conseguiram. Eu posso imaginar um pouco dos desafios. Fernando, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela tem 17 anos. E ela pergunta o seguinte: se você pudesse dar um conselho pro Fernando de 17 anos, o que você diria? olha, eu de 17 anos era uma fase que é engraçada, né? Porque um pouquinho mais para frente eu já comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar acho que com 19, 18, 19, né? Logo no início da faculdade, né? E foi uma fase que eu tinha menos foco. Depois eu fiquei muito focado, muito disciplinado, né? Mas esse início de carreira, eu acho que eu poderia ter feito melhor, né? E foi um início até que eu, vamos dizer assim, virei a chavinha depois de alguns feedbacks duros que eu recebi, assim, sabe? No início de carreira, que para mim, ter um emprego bastava, né? E eu acho que não estava tão focado em entregar mais e performar fazer a diferença, né? Então, eu tive um início de carreira onde talvez eu perdi um pouco de tempo mesmo, sabe? Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito diferente nesse início. Depois eu acho que eu virei a chavinha Talvez ir mais disciplinado no comecinho. mas no começo, mais disciplina nesse início, né? Até porque a gente tem mais disposição no começo também, né? Mas tem uma coisa que eu acho que eu fiz bem, que não é nem o que eu falaria para o Fernando de 17 anos, mas o que é importante falar para os jovens, que na minha opinião faz muita diferença mesmo, né? Que é a questão de se cuidar, né? Que isso
eu acho que ninguém pode negligenciar a questão de saúde física e mental, né? Porque se isso não estiver funcionando, todo o resto também não vai funcionar, né? Então, eu acho que essa geração mais nova, como eu comentei, felizmente está mais engajada com esporte, com saúde, mas eu acho que eu sempre tive na cabeça que se eu não estiver bem fisicamente, mentalmente, eu não vou conseguir eh, performar bem no trabalho, eu não vou conseguir cuidar da minha família, hoje eu não vou conseguir cuidar da empresa que eu administro, né? Então, eu sempre tive muita preocupação em fazer esporte, cuidar da saúde. Então, acho que cuidar de você é uma coisa importante, né? E acho que fisicamente e mentalmente também, Fisicamente, né? mentalmente. Eu sei que você também, né? Eu Você é sou. corredora, você sabe bem que é isso, faz uma diferença. Eu acho que isso é o mais importante. Eu também acho. Então, uma coisa que não sei se é um conselho que eu falaria para mim com 17 anos, porque eu já fazia isso, mas é importante falar aqui que eu acho que faz muita diferença. É, eu super concordo. Eu acho que principalmente para essa geração, que é uma geração diferente da nossa, com a parte de tecnologia, acho que a parte mental ela também é muito importante, né, para Sim. caminhar direitinho nesse processo. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre a parte de propósito, né? A gente está falando, né? O PROA também é uma ONG, né? Então a gente tem um propósito que é um propósito muito muito forte para a gente, isso é muito importante. A Track and Field também, né? Tem um propósito, uma missão muito boa. E como que você enxerga o papel das empresas, a influência das empresas para inspirar as pessoas, para que elas cuidem de si mesmos, enfim. Como que você acha que a Track and Field pode ajudar? Como que ela ajuda nesse processo? Olha, a gente tem uma missão, né, que é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo saudável, que é uma missão que é uma missão levada muito a sério, né? Assim, não é simplesmente uma frase escrita nas paredes, né? E Não é da porta para fora. não é, de fato, nós tomamos as decisões muito em cima dessa missão. Muitas vezes a gente fala, pô, isso faz sentido, olhando a missão da companhia e ir por esse Isso caminho, que eu né? ia perguntar, vocês chegavam nesse nível de A reflexão? gente tem muito essa reflexão, né, de ser coerente e consistente em relação à missão, porque a gente acredita muito nela, né? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande para quem trabalha na empresa, né? E eu acho que a gente faz diferença na vida das pessoas, né? Porque tem muitas tem muitos atletas clientes, né, que começaram a praticar algum tipo de esporte através das provas que nós oferecemos Ou através da roupa que é ou através da bonita. roupa. E acho que a gente, de certa forma, ajuda, né, as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, que é muito gostoso, né? Dá uma satisfação muito grande para a gente isso, né? Qual que é a sua maior satisfação quando você vê um cliente, assim? O que você olha e fala: "Acho que a gente mudou a vida", assim? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que começaram a correr, por exemplo, nas nossas provas. Isso eu acho sensacional, né? E quando eu falo que eu vi 4 colegas da minha filha numa prova, Isso não aconteceria em que qualquer outra empresa. acordaram 5 horas da manhã para fazer uma prova no domingo, eu acho que isso aí é um negócio que eu fico muito feliz. E nós temos muitos colaboradores que começaram também a praticar, porque a gente tem um negócio realmente de disseminar isso internamente, né? Então A equipe pode participar das corridas também. pode, a gente tem um benefício para os colaboradores, né? E também através do produto, né? Que é um produto que estimula as pessoas realmente a serem mais ativas, né? Então isso dá uma satisfação muito grande. Muito legal. Fernando, e agora mais uma curiosidade, né? O que os negócios te ensinaram para o esporte? E o que o esporte te ensinou para o negócio? Acho que os dois, né? A questão da disciplina, né? É importante, né? No esporte e no trabalho, né? Na vida profissional. Então, acho que eu gosto muito de tênis, por exemplo, né? Eu gosto de corrida, eu corro também. Mas o tênis talvez seja o esporte que hoje eu mais gosto de praticar e até de assistir, né?
Eu assisto Adoro aquelas esse partidas de 4 horas tranquilamente, adoro. E que você só entende o quão difícil é quando você joga um pouco, você fala: "Parece fácil", mas não É é. muito difícil e E o tempo que eles o conseguem é tênis é um negócio que eu gosto de aprender coisas novas, né? O tênis eu comecei com 43 anos, né? E eu nunca tinha pegado numa raquete, né? Então eu tenho dificuldade, né? Porque eu não comecei quando era criança, mas sempre foi um desafio para mim. E o tênis tem esse lado mental de que eu acho que nenhum outro esporte tem, que você tem que conviver muito com erro. Qualquer tenista super profissional vai errar muitas vezes em qualquer jogo. E você tem que esquecer o erro e continuar. Então, a questão da Isso não pode te abalar, resiliência. né. Eu acho que a questão do tênis também, que é o esporte, fazendo essa relação com a vida profissional, tem um lado de concentração muito grande. O tênis é um esporte que, se eu não tiver com a cabeça no jogo, naquele momento, você não vai acertar nada. Né? Então, tem um lado de concentração, tem um lado de resiliência, tem um lado de respeito. O tenista, ele pede desculpas quando ele ganha um ponto por sorte. Qual outro esporte tem isso, né? Ele pede desculpa quando ele erra, Pede um né. desculpa, cumprimenta o adversário quando acaba o Sim, jogo, cumprimenta o juiz. Eu acho que tem um. Então, o tênis, ele tem um monte de coisa que faz muito sentido para a vida profissional, né? E a questão de disciplina, de se cuidar também para estar bem. Então, eu acho senão que não joga, né. não Senão joga. você Então, eu acho ou que joga e não fica 3 dias sem tem caminhar. tudo. Eu acho que o esporte ajuda muito, né, nesse sentido, de você ser mais disciplinado, ser mais concentrado. E outros esportes também, né? Eu acho que eu adoro a corrida também. A corrida tem um outro lado de você quase meditar correndo, né? É o Então flow, né. então é muito gostoso também. Na Então, corrida você consegue pensar um pouquinho, a né. corrida você pode estar em outros lugares, né? No No tênis tênis não. não, né? Fernando, e eu queria te perguntar também, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos jovens, que querem realizar seus sonhos, né, que querem construir suas carreiras? Porque eu sempre falo, né, muita gente me pergunta sobre os jovens, né. Para mim todo jovem quer alguma coisa, o que ele Uhum. precisa é de uma oportunidade, né. Então, o que que você, assim, o que que você gostaria de compartilhar com os jovens? A gente falou aqui já muito de disciplina, né, muito de ter calma, que eu acho que isso aí talvez seja o melhor dos conselhos para essa juventude. Mas, assim, quais as dicas que você gostaria de dar para esses jovens? Olha, além da questão da disciplina, né? Eu acho que da calma, né? Que a gente falou, abordou várias vezes aqui, eu acho que de acreditar no seu potencial, né? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com relação com o que a gente estava conversando antes, né? De ter válvulas de escape, né? De se interessar por outras coisas, de ter um momento, não trabalho, de cuidar da família, de cuidar da saúde. Eu acho que é um negócio super importante. Acho que de sempre ser muito curioso para conhecer coisas novas, tecnologias, setores novos e se conectar com outras pessoas, eu acho que é importante também. Então, acho que essa parte de conexão, que hoje a gente acaba perdendo um pouco, né? Mas conexão para valer mesmo, né? De Eu achei conversar com as pessoas e o conectar não é mandar uma mensagem, não né. é, não, quando eu falo conectar para valer, né? Que é com uma conexão presencial, vamos dizer assim, de conversar, de entender, de ouvir outras experiências, eu acho que isso é uma coisa que hoje os jovens talvez acabam perdendo um pouco e eu acho importante ficarem atentos. Eu acho que porque até um momento da carreira, a parte técnica ela é muito relevante. De um momento para frente, ela deixa de ser É. relevante e as suas relações, como você lida com as coisas, elas ganham um valor muito maior. Não, porque se você não fizer isso, você não vai ter leitura, você não vai conseguir ler os cenários, né? Entender um pouco o outro lado, você não exercita a empatia então eu acho que tem esse cuidado hoje das pessoas realmente exercerem de fato uma conexão com as outras. Muito legal. Fernando, infelizmente a gente já está agora caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, dei uma olhadinha ali para ver no horário, e agora a gente vai para um momento que é o meu momento preferido, que é o bate-bola. Tá bom? Então eu vou fazer perguntas super rápidas e você tem que dar respostas super rápidas. Super rápido, tá O bom? que vem na cabeça. Tá bom? Um esporte que te define. Tênis. Um livro que mudou sua forma de pensar. É um que eu acabei de ler que chama
A Arte de Gastar Dinheiro. É bom? É muito bom, porque explica um lado... É um escritor chamado Morgan Housel, que tem um livro chamado Psicologia Financeira. É muito boa dele. E o último dele é excelente, que ele fala um pouco desse lado mais psicológico das pessoas, como as pessoas gastam dinheiro. E acho que ele traz algumas reflexões importantes. Não é um livro financeiro, é um livro muito mais de comportamento. Muito legal. Que interessante. Vou colocar na minha listinha. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspirou muito é o Abílio Diniz. É uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, em diversas situações, e admiro muito, assim. Um erro que virou aprendizado. Olha, um erro que talvez em um momento da minha carreira tive foi de não investir tanto em ter o melhor time. Então, falando já com o executivo, sabe? Eu acho que daí as consequências não foram tão boas, porque talvez eu acabei protelando, fazer algumas mudanças e não... É difícil, né? É super difícil, mas no final foi... postergar, protelar isso foi ruim para todo mundo, né? Para as pessoas que estavam lá, para mim, para a empresa. Então, eu acho que isso, em momento da carreira, os jovens vão passar por isso, né? De formação de time, muito provavelmente. E é muito importante, né? Ter um time realmente com as peças certas, né? Que você confia. Faz muita diferença. Um sonho que você ainda quer realizar. Talvez ser avô, né? Eu acho que eu gosto muito de ser pai, né? E talvez ser avô. Então, eu acho que assim, tô longe ainda, meus filhos. Um pouquinho longe, mas logo minha chega. filha tem 15, espero que demore bastante. Mas eu espero estar bem, de saúde e aproveitar muito, né? Porque como eu gosto muito de ser pai, eu acho que avô vai ser muito legal também. O que você mais tem vontade de ensinar para os seus filhos? Olha, eu tenho um valor para mim que é um valor importante, né? Que é respeito, né? De tratar todo mundo com muito respeito, saber ouvir, entender que está todo mundo, né, travando algum tipo de batalha do outro lado. Então, empatia. Então, esse tipo de coisas que são coisas importantes para mim e acho que também são coisas que me ajudaram, né, na minha vida. São valores que eu quero transmitir sempre muito para eles também. Muito bom. Fernando, prazer ter você aqui com a gente. Não, foi Adorei. O prazer foi meu. Foi maravilhoso. Obrigada por ter compartilhado um pouco da sua experiência, dos seus aprendizados. E vou deixar também agora um pouquinho uma palhinha para você dar as suas palavras finais para a nossa audiência. Mas te agradecer e te dar parabéns pelo excelente trabalho, agora como cliente também, Obrigado. Bom, eu queria agradecer a todos e a Proa e todos que estão ouvindo esse podcast, nos assistindo. E eu sempre gosto muito de falar com jovens e sempre abro espaço na minha agenda, porque tem muita satisfação em poder passar um pouco da minha experiência e ajudar de alguma forma. Espero que eu tenha ajudado hoje com alguma coisa, tá bom? Nós, da Track and Field, estamos super abertos a vocês, né? Existe um site, né, que é um site de relações com investidores da empresa, onde vocês podem mandar perguntas e se conectarem, e tem uma equipe também que vai poder atendê-los e passar um pouquinho mais sobre a empresa. E eu estou super à disposição também, tá bom? Eu quero ajudar. Espero que tenha ajudado hoje, tá bom? Fernando, obrigada. Obrigado. Pessoal, foi incrível, não foi? Então, mais um bate-papo com o CEO. Só para relembrar, né, a gente tem uma missão muito importante até 2030, formar 110 mil jovens e ter mais de 70 mil jovens empregados, gerando mais de 2 bilhões de renda para o nosso Brasil. Então, contamos muito com a ajuda de vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, o nosso Spotify também. Aproveitem e até a próxima. Tchau, tchau!